Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação. E no vídeo de hoje, eu vou comentar com você sobre um elemento aqui, um recurso super bacana, super importante para quando você estiver escrevendo suas funções em JavaScript. Isso aqui é um tema super importante, funções aparecem o tempo todo na nossa programação. E aí, assim, quando a gente está escrevendo funções, muitas vezes a gente tem que definir parâmetros, valores ali, informações que ela vai utilizar para conseguir executar corretamente. Mas e se o usuário, na hora de chamar essa função, o usuário da nossa função, na hora de chamar ela para conseguir que ela seja executada, não passa a informação que a nossa função precisa para conseguir ser executada corretamente? O que a gente faz? Bom, é isso que a gente vai descobrir nessa aula aqui. Então, logo depois da vinheta, eu comento com vocês. Bora lá! Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, deixa eu fazer só uma pequena revisão aqui com vocês. É o seguinte, existe esse conceito de função no JavaScript. Você começa com a palavra-chave function, depois você bota o nome que você quer que essa função tenha. A função aqui, ó, fazer bolo de laranja, beleza? Depois você coloca abrir e fechar os parênteses, depois você abre e fecha chaves. Isso aqui é a estrutura de uma função aqui. A estrutura de uma função que, na verdade, nesse momento não está fazendo nada, mas é uma função que é válida, tanto que você viu que estava com umas linhazinhas vermelhas aqui? Era o Visual Studio Code no meio do processo me indicando que, ó, isso aqui não está certo, isso aqui não está certo. Mas quando eu terminei de escrever, e isso aqui se mostrou uma estrutura válida, ele parou de mostrar as linhazinhas vermelhas. Beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é, bom, esse nome aqui, fazer bolo de laranja. A gente fala que uma função é como se fosse uma receita de bolo. É um conjunto, é um passo a passo que está ali pronto e que você deixa já passo a passo pronto, definido, guardado dentro de uma gaveta. E aí, no momento que você precisar que ele seja executado, você evoca esse passo a passo, você chama esse passo a passo, você fala, opa, faz para mim um bolo de laranja. Beleza. Aí você já tem ali a receita do bolo de laranja preparado, então quem vai fazer, basta seguir esse passo a passo. Sacou? Então aqui, ó, quando eu botei o nome da função fazer bolo de laranja, o nome da função poderia ser qualquer coisa. O que vai determinar o que a função faz é o que estiver dentro aqui das chaves, que é o que a gente vai fazer aqui, que é o passo a passo. Beleza? Mas fazer bolo de laranja é um nome que eu dei buscando ser coerente com o que eu quero que a função faça, sabe? Isso melhora a nossa capacidade de bater o olho no código e entender. É fácil de olhar isso aqui e imaginar que, ó, Daniel está escrevendo uma função que vai fazer um bolo de laranja, né? Que vai mandar o computador fazer um bolo de laranja. Beleza? Então, esse é o procedimento. Tá. Os parênteses, eu já volto a eles, mas aqui os parênteses vêm logo depois do nome. E aí, em seguida, vem as chaves. As chaves, elas vão definir quais são, bom, o início e fim desse passo a passo que a gente vai definir aqui. Tá bom? Então, no caso de um bolo de laranja, você teria, sei lá, aqui, ó, misturar ingredientes. Beleza? Misturar ingredientes. Aqui você repara, toda a ação no JavaScript você geralmente vai executar com abrir e fechar parênteses logo em seguida. Então aqui, ó, misturar ingredientes, você vai botar antes, né, do misturar ingredientes, é importante você, sei lá, descascar laranjas, sacou? Você vai fazer isso aqui, descascou laranjas, aí misturou os ingredientes, daqui depois levar ao forno. Beleza? Isso aqui são todos passos que eu quero que o meu computador siga aqui, que o meu computador execute um depois do outro, para que eu tenha no resultado final um bolo de laranja. Beleza? Um bolo de laranja. Tá bom. Aí tem esse detalhe aqui, né? Isso aqui é uma função. Beleza? Ah, Daniel, putz, eu tô um pouco confuso ainda em como é que funciona, como é que é esse tal de função, como é que ela funciona no JavaScript. Eu recomendo para você um vídeo que eu lancei aqui no canal da Hashtag Programação justamente sobre o tema. Se você pesquisar por funções JavaScript, você encontra esse vídeo. É um vídeo curtinho, mas é um vídeo que vai te elucidar totalmente. Beleza? Eu tenho um vídeo, na verdade, sobre isso e sobre retornos de função, parâmetros de função, argumentos de função, que são todos temas sobre os quais a gente vai conversar aqui agora. Então, se você tiver qualquer dúvida, eu recomendo você dar uma olhadinha nesses vídeos. São rápidos e eles vão complementar bem o que você está ouvindo aqui nesse momento. Mas, sem dúvidas, a gente volta aqui para o que a gente está fazendo. Vamos lá. Eu defini aqui um passo a passo, então. O computador tem que seguir esse passo a passo. Beleza. Por que ele está fazendo esse passo a passo? Porque eu quero um bolo de laranja. E o computador é que vai fazer para mim. Então, no final, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o computador me entregue um bolo de laranja feito. Como é que o final de uma função garante a entrega de um resultado? É através disso aqui, ó, return, ou seja, retorna
volte da execução aqui desse passo a passo, no caso aqui dessa função, return, e aí o que você vai entregar? Aí você vai entregar, sei lá, bolo de laranja. Beleza? Logo depois do return, você coloca o que é que vai ser entregue. Beleza? Isso aqui, gente, lembrando que isso aqui é uma versão abstrata, né? Eu não estou fazendo de fato o computador, não estou de fato ensinando o computador a fazer um bolo de laranja, mas a lógica de função é justamente essa aqui. Beleza? Então aqui no final, quando a gente quer que uma função retorne alguma coisa, quando a gente quer receber alguma coisa no final da execução da função, a gente tem que explicitar isso aqui, ó. O que eu quero receber? Eu vou dizer que está aqui no return e logo em seguida a informação, o que eu quero receber. Beleza? Para todos os efeitos, eu quero que você pense no seguinte exemplo. Agora, um outro exemplo, sem falar de bolo de laranja. Você trabalha no escritório, e aí o seu colega vai fazer para você, ele faz excelentes relatórios. Aí você gerou ali uns dados, você manda para ele e fala, opa, faz um favor para mim. Cria um relatório, beleza? Você manda aí para ele, cria um relatório com esses dados. Tá bom. Cria um relatório com esses dados. Ele vai criar o relatório. Ele vai o que no final? Te entregar esse relatório. Então, se você estivesse fazendo uma função, escrevendo um código aqui de uma função que determina isso, né? Determina o passo a passo final desse processo seria return, ou seja, retorne para você um relatório feito. Sacou? Então, essa é a ideia. Ao mesmo tempo, você poderia ter dado um comando para o cara que não tem a ver, que não necessariamente exige alguma coisa entregue no final do processo, não para você. Você pode virar para ele e falar, cria um relatório e envia para o nosso cliente. Beleza. Aí ele vai fazer o relatório e no final ele vai ter uma outra instrução, sei lá, aqui, enviar para cliente. Ele vai precisar retornar alguma coisa para você, usuário, para você que chamou a função, para você que acionou. Opa, eu quero que esse passo a passo seja executado, eu quero que isso aqui seja feito. Não, ele não vai precisar. Você não quer o relatório, você quer que o relatório seja feito e enviado para o cliente. Na sua mão não é necessário. Então você não precisa colocar esse return com a informação aqui de retorno, né? Que é a informação que vai ser entregue para você que pediu para esse passo a passo ser executado. Beleza? Então tá. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo do bolo de laranja, sair do exemplo aqui do colega de trabalho que faz o relatório para a gente. E eu quero que você pense no seguinte. Ó, para fazer o bolo de laranja, o que é necessário? São necessários ingredientes, não é verdade? São necessários ingredientes. Para você fazer um bolo, você precisa dos ingredientes. É para isso que a função, quando você está definindo, você coloca esses parênteses aqui. Esse abrir e fechar de parênteses logo depois do nome, ele serve para abrigar as possíveis informações que a gente chama de parâmetro aqui dentro, beleza? O que é o parâmetro? Vamos lá. O que é o parâmetro? O parâmetro bom, eu tenho que entender o passo a passo. Ah, tá, esse passo a passo é um passo a passo para fazer aqui um bolo de laranja. Mas para fazer esse passo a passo, o cara precisa dos ingredientes. Ele vai trabalhar os ingredientes e entregar um bolo de laranja, não é? Então, você precisa garantir, e aqui nessa função você está comunicando isso por meio desse parâmetro, você precisa garantir que, o que é necessário para eu executar o passo a passo é isso aqui. É o que está dentro dos parênteses, beleza? Ingredientes. Tá bom? Você pode até representar isso aqui de uma forma diferente. Isso aqui é bom para você ver que uma função pode ter mais de um parâmetro. Vamos ver aqui. Vou fazer bolo de laranja, ela tem que ter laranjas. Ela tem que ter o quê? Ovos, fermento, leite. Beleza? Tá aqui. Tem todo um conjunto de ingredientes que são necessários para você fazer um bolo de laranja. E aí aqui eu estou determinando isso aqui por meio de parênteses. Desculpa, editor, volta para mim, por favor. E aí aqui eu estou determinando isso aqui por meio de parâmetros. Esses são os parâmetros, tá bom? Beleza. Agora, vamos sair um pouquinho do âmbito do bolo de laranja, né, que ainda está bem abstrato. Eu vou falar de uma coisa, seguir essa mesma linha, mas já apresentar um exemplo aqui que é mais prático. Vamos supor que eu estivesse fazendo um programa que ajuda um professor, que todo semestre tem que lançar a nota dos alunos. E aí, no final, ele sempre dá meio ponto extra para os alunos ali, porque ele gosta de ajudar os alunos com meio ponto extra, para ver assim se eles passam direto. Tá bom? Então aqui, função, eu vou criar aqui function, somar pontos extras, né? Somar ponto extra. Na verdade, vou botar somar ponto extra, beleza? Somar ponto extra, vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves, criei aqui a estrutura base de uma função. Isso aqui faz alguma coisa nesse momento? Não faz nada.
que eu quero que ela faça? Eu quero que ela retorne, eu quero que essa função entregue para mim a nota final do aluno já com ponto extra que o professor sempre dá, beleza? Então, quais são as informações que da qual essa função precisa? Primeiro de tudo, ela precisa da nota do aluno, beleza? Nota aluno. Vou botar aqui, isso aqui é o parâmetro, é a informação que essa função vai precisar para conseguir executar, beleza? Agora, o que ela vai fazer? Bom, primeiro de tudo, ela vai pegar isso aqui, ó, const, vou criar aqui uma variável, que é aqui dentro, vou criar uma variável que vai abrigar o resultado final dessa operação, que é nota com acréscimo, beleza? Foi esse o nome que eu dei para essa variável, podia ser qualquer nome, podia ser banana, mas eu estou sempre tentando dar nome para as coisas que vão indicar claramente qual é a finalidade delas. Essa variável aqui vai aguardar a informação de qual é a nota do cara, qual é a nota do cara depois que eu acresci esse ponto extra, beleza? Vamos supor que, por padrão, esse professor, adicione meio ponto extra à nota de todo aluno. Então, tá aqui. E aí, o que essa função tem que fazer? Essa função tem que retornar aqui agora nota do aluno com acréscimo, né? Então, que está aqui dentro dessa variável, esse resultado. Return nota com acréscimo. Beleza? Agora, eu vou te mostrar uma coisa. Console.log é uma função, é aqui uma funcionalidade que escreve um resultado na tela aqui, na tela do computador. Na tela do computador aqui no local onde o JavaScript está rodando. Beleza. Console.log, e aí eu vou escrever aqui, ó. E eu vou escrever aqui. A nota final do aluno foi espaço, beleza? Então eu terminei esse texto, e aí o que eu vou fazer? Eu vou espaço aqui dentro do console.log e eu vou somar esse texto com uma outra informação. Que outra informação? A informação que a função somar.extra vai me entregar. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou chamando a função somar.extra aqui dentro. E aí, como é que você sabe que você está chamando a função somar.extra? É simples. Eu estou pegando uma função que já foi definida, function aqui, eu estou pegando o nome dela e depois um abre e fecha parênteses. Não tem a palavra-chave function, tá? Isso aqui a gente só usa quando a gente está definindo o passo a passo. E também não tem aqui as chaves, né? Porque as chaves é que elas determinam qual vai ser o passo a passo. Aqui eu estou só usando o nome da função e depois abre e fecha o parênteses. Beleza? E aqui dentro dos parênteses eu vou passar qualquer informação adicional que esse procedimento, no caso somar.extra, precise para conseguir ser executado. Qual que ele precisa aqui? A nota do aluno em questão. Vamos supor que a nota do meu aluno fosse 6,5. 6,5. E ele precisa de média 7 para passar. Aí a gente vai fazer o seguinte. Ó, eu estou fazendo aqui console.log, que é uma instrução que escreve uma informação na tela. Qual é a informação? Bom, eu botei um texto aqui, a nota final do aluno foi 2 pontos, aqui, mais, ou seja, eu quero juntar esse texto a um outro texto, que vai ser o texto que vem aqui desse resultado aqui, beleza? Opa, que vai ser o texto que vem desse resultado aqui, beleza? Então, beleza. A gente vai executar, então, essa função, ela vai entregar um resultado, e esse resultado vai aparecer aqui junto desse outro texto aqui. É isso que esse maisinho significa, somando dois textos, juntando um com o outro. Vamos lá. Eu vou aqui, F5, e eu vou escolher Node.js. Com isso aqui rodando, olha só, a nota final do aluno foi 7. Ele tem uma nota necessária para passar direto? Tem. Como eu disse para vocês, a média é 7. Então, beleza. Ele passou. Então aqui, ó, você viu uma função sendo chamada, uma função sendo executada, uma função sendo definida. Tudo isso aqui a gente viu aqui corretamente. Beleza? Olha que bacana. A gente aqui tem toda essa estrutura feita. Eu quero revisitar alguns elementos aqui dessa estrutura. Mais uma vez. Quando eu criei isso aqui, eu falei que o nome disso aqui era parâmetro. Beleza? Eu disse que isso aqui, o nome disso era parâmetro. O que é o parâmetro? Bom, basicamente eu crio uma caixinha aqui. Eu crio uma caixinha e eu falo, ó, eu vou dar um nome para essa caixinha, nota aluno. E eu estou dizendo que, para o cara conseguir executar essa função, ele tem que me entregar um dado que vai entrar nessa caixinha. Ou seja, toda a minha função aqui, você pode ver a minha definição, definição do passo a passo, ela foi feita considerando que dentro dessa caixinha vai ter a nota do aluno. Beleza? E aí, na hora que eu fui chamar a função de fato, na hora que eu fui executar a função de fato, eu passei aqui essa informação. Essa informação, na hora que a gente passa
Na hora que a gente vai usar a função, a gente chama de argumento. Então, o argumento é isso. É essa informação que vai entrar aqui nessa caixinha, e aí aqui dentro dessa função vai ser acessado, né, esse argumento, essa informação, por meio do nome da caixinha, sacou? Nota aluno. Então aqui o 6.5 é o argumento que eu vou colocar dentro dessa caixinha nota aluno, e aí eu vou executar aqui o passo a passo dessa função com essa nota aluno valendo 6,5. Beleza? Tá, essa é a estrutura base de funções, de parâmetros, de argumentos, de retorno de função. Tudo isso aqui existe em vídeos anteriores aqui do canal, esses aqui que eu recomendo, caso você tenha se perdido um pouco nisso aqui que eu tô falando, tá bom? Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte, beleza, você vê que eu fiz uma função que sempre soma quanto? Sempre soma meio ponto. Sempre soma meio ponto. E por que eu fiz isso? Porque esse professor aqui, o cara que usa essa função, ele gosta de somar meio ponto no final do semestre para ver se ele consegue passar os alunos dele direto. Beleza? Mas, esse é o comportamento, isso é o que ele faz em 90% das vezes. Mas, vez ou outra, tem uns alunos tão bons que ele não quer só somar meio ponto, não. Ele quer somar mais pontos. E aí, como é que eu faço? Porque o meio ponto tá aqui, ó, marretado. Eu escrevi aqui 0,5. Como é que eu faço para ele somar mais quando for necessário? Aí entra uma parada super legal que a gente pode fazer, que é isso aqui, ó. Ponto extra, né? Vou botar aqui, ó, ponto extra. O que é esse ponto extra aqui que eu acabei de colocar? Esse ponto extra aqui é um segundo parâmetro. É um segundo parâmetro, beleza? Então aqui a função, ela pode precisar de mais de uma informação para ser executada corretamente. Então, agora, o que eu fiz? Eu fiz uma função que vai ser executada corretamente quando eu der duas informações para ela. E sempre eu tenho que dar duas informações para ela. Tá vendo aqui, né? Aqui, desse jeito, eu sempre tenho que dar duas informações para ela, que é a nota do aluno e quanto ele vai ganhar de ponto extra. Então, isso aqui, por exemplo, está errado, porque isso aqui só está me dando a nota do aluno, né? Só tem uma informação que vai imediatamente para a primeira caixinha disponível. Mas e a segunda caixinha, o ponto extra? Não tem nada aqui me informando qual vai ser o ponto extra desse cara. Eu tenho que botar aqui, vírgula, e aí eu vou botar aqui o ponto extra. O ponto extra desse cara, esse aqui em particular, vai receber nota 1, né? Vai receber 1.0 ou 1 só aqui, né? 1 ou 1.0 dá no mesmo. Vai receber 1 de acréscimo à nota dele. Então, 6,5 e 1. E aí, agora eu vou executar. Vamos executar mais uma vez. A nota final desse aluno foi, então, 7,5. Beleza? Aqui a gente acabou de ver uma função que recebe não só um, mas duas informações para conseguir executar corretamente. E aí a gente deixou isso explícito definindo dois parâmetros aqui. Nota aluno e ponto extra. Mas aí você vai virar e falar, pô, Daniel, mas você não falou que esse caso era raro? Você não falou que 90% das vezes o que o professor ia dar era meio ponto só de acréscimo? Por que eu vou ter que escrever a nota do cara e também uma segunda informação sempre, sendo que 90% das vezes essa informação vai ser meio ponto, porque é isso que o cara dá, que isso que o professor dá em 90% das vezes? Parece desnecessário, né? Pois é, se você pensou nisso aqui, se você olhou para isso e pensou, pô, eu vou escrever uma parada, eu vou forçar por causa de 10% dos casos em que o cara dá mais pontos, eu vou fazer a função precisar de duas informações ao invés de uma só, sendo que em 90% das vezes a informação do meio ponto estava ótima. Então, existe essa preocupação quando você está fazendo funções. Pô, existe um resultado que acontece o tempo todo, que é quase que o resultado padrão. Assim, aqui no caso, o padrão era o quê? O cara dá meio ponto extra de ponto. Meio ponto de extra de acréscimo. Mas, pode ser que às vezes ele precisasse de mais. Como é que a gente lida com isso? É simples. Você pode vir aqui na definição aqui da função e você vem aqui, ponto extra igual a 0,5. O que isso aqui significa? Esse aqui é o grande pulo do gato. Repara, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. O que significa isso? Esse aqui é o grande pulo do gato. Você está vendo que a minha função aqui dentro, ela soma duas informações. Nota do aluno e o ponto extra. Então, os dois têm que estar definidos. Beleza? Aqui, eu estou chamando essa função e eu estou passando só uma informação, que é essa primeira aqui, que vai então para a nota do aluno. Vem para essa caixinha aqui, nota do aluno. A caixinha do ponto extra, então, ela não está recebendo nenhuma informação aqui na minha chamada. Tá vendo? Aqui só tem uma informação. Beleza, que é a informação do 6,5. Vamos executar. A nota final do aluno foi 7. Ainda assim ela funcionou. Por que isso aqui aconteceu? Porque com essa estrutura, com esse simples igual aqui que eu coloquei aqui, com um valor que é o valor que mais acontece, o que acontece? Quando a função for chamada, ela pode ser chamada com só uma informação. Porque essa aqui, ela tem o que a gente chama de um valor padrão.
esse parâmetro tem um valor padrão. E aí, o que acontece? Se eu não informo quanto é que vale esse parâmetro, né? Qual é o valor que vai entrar dentro dessa caixinha aqui, ponto extra, não tem problema. O usuário não me informou, mas eu conheço aqui então o padrão que eu tenho que seguir, 0.5. E aí agora, você pode fazer então uma função que vai simplesmente receber a nota do aluno. E quando você receber só a nota do aluno, o computador já sabe, opa, beleza, então é para eu somar meio ponto, porque esse é o padrão. Se eu tiver, no caso excepcional, do cara que merece ponto a mais, aqui, vamos supor que esse cara aqui, ó, é outro cara, né? Dá até mudar a nota dele. 7.8. Essa era a nota dele. E, não só isso, mas assim, ele foi um aluno excepcional aqui durante todo o processo. Então ele merece 1,5. 1,5. Beleza? Então aqui, ó, passei aqui. É a mesma função, só que agora eu estou chamando passando duas informações diferentes. E no momento que eu passo duas informações diferentes, bom, a primeira vem para nota do aluno, a segunda vem para ponto extra, vem para essa segunda caixinha aqui, tá bom? Vamos executar. A nota final do aluno foi 9,3. Então essa função ela está flexível agora. Ela está flexível por quê? Ela sabe lidar com um parâmetro só, e ela sabe lidar com um parâmetro só por quê? Porque o segundo parâmetro ela vai e usa o valor padrão que a gente definiu aqui. Mas, se eu passar duas informações para ela, 7,8 e 1,5, ela entende que, não, beleza, o cara passou um valor aqui que ele explícito. Ele falou, eu quero que o ponto extra desse aluno aqui seja 1,5 e não só meio ponto como normalmente é. Então, ele ignora esse valor padrão e usa o valor que eu passei aqui. Isso aqui é o que a gente chama de valor padrão para o parâmetro, beleza? É o valor padrão para o parâmetro. Mais especificamente, isso aqui é o valor padrão para o parâmetro. Isso faz com que a nossa função seja flexível para que, se eu não informar isso aqui, não tem problema. Ele usa esse valor aqui. Na verdade, a informação do argumento aqui, né, ela vira opcional. Por quê? Porque se eu quiser não dar essa informação aqui, eu posso não dar. Eu posso só informar a nota do cara que a função vai conseguir ser executada mesmo assim com essa informação padrão de que o ponto a ser acrescido é de meio ponto. Beleza? E aí, vamos lá. Se eu executar, 8,3. Por quê? Porque ele acresceu só meio ponto. Mas, como esse cara aqui, putz, ele tá muito mais feliz com 1,5, vamos voltar aqui para 1,5. Tá bom? É isso. Isso aqui é uma conversa rápida sobre um recurso que é muito bom, muito importante, que muitas vezes a gente usa, que é o de aqui, parâmetros padrões, né? E quando você faz isso, você tira a necessidade dessa função ser utilizada sempre informando todos os parâmetros. Você pode informar só os parâmetros que você de fato precisa que sejam informados sempre. Aqui não tem padrão para a nota do aluno, né? O ponto extra é que você deixa assim opcional. O cara pode informar um ponto extra mirabolante, mas se não informar, ele vai ganhar um meio pontinho que todo mundo ganha. Sacou? É isso para essa aula. Isso aqui é um recurso muito utilizado. Eu espero que você tenha gostado. Eu não sei se você já viu isso aí, se você já conhecia, se você não conhecia, se você consegue pensar numa situação em que isso aí é apropriado. Putz, isso aqui ajudaria bastante num código que eu já fiz. Deixa aqui nos comentários. Na verdade, essa interação vai ajudar bastante a gente aqui do canal a entender o nível de vocês e fazer conteúdos de acordo. Beleza? Na verdade, não só isso, mas se vocês quiserem sugerir qualquer coisa, qualquer tema, qualquer tópico, Daniel, eu adoraria saber como é que funciona isso aqui no JavaScript. Ou, putz, dá para fazer isso aqui no JavaScript? Será que não dá um vídeo? Pode escrever aqui, a gente sempre tá lendo, e aí isso sempre ajuda a nossa troca aqui com vocês. Beleza? É isso para essa aula, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like para sinalizar pra gente. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos que o canal da Hashtag Programação vai lançar, tanto de JavaScript quanto de outros conteúdos do universo da programação, todos eles sensacionais. E eu te vejo na semana que vem. Até lá!